Redação Tropical. Bom, de volta com o nosso Redação Tropical nessa manhã de segunda-feira e agora a nossa entrevista do dia. Isso, hoje nós estamos recebendo aqui pela segunda vez a Marcília Costa, que é psicóloga, e nós vamos abordar um tema que está bastante em alta, né, em evidência, que é a questão dos bebês reborns, né? Vamos entender um pouco o que passa na mente dessas pessoas, por que isso tem gerado, tudo que tem gerado. Bom dia para você, Marcília, bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Mayra. Bom dia, Kekel. Bom dia. É um prazer estar aqui novamente. E esse é um assunto que tem gerado muita polêmica, as pessoas têm falado bastante. E eu acho interessante o convite, gostei muito do convite, gostei muito desse tema, para a gente esclarecer algumas dúvidas, entender que o que é patológico, né, no bebê reborn e também o que é saudável. Uhum. Então vamos entender. O pessoal aí começou tudo devido àquela questão da fila, né, da UPA, né, da emergência para uma pessoa que estava com bebê reborn. O bebê reborn sendo atendido em hospital, sendo atendido num local em que atende ser humano. Peraí, mas como que isso tudo começou? O que leva uma pessoa, Marcília, a querer uma boneca, né, a preferir ter algo irreal, né, do que realmente uma criança de verdade? Então, a fantasia, ela é mais confortável que a realidade. A realidade, né, vamos pensar no cuidado com o bebê real. O bebê real, ele desafia a mulher, né? Uhum. Há uma renúncia. Uhum. Existe uma renúncia, existe a adaptação, né? A criança, eu não sou mãe, mas eu acompanho minha irmã que tem 2 bebês, um de 3 anos e uma de 5 meses. O bebê, ele requer muito da mãe para amamentar. Se ele tem uma febre, se ele passa mal, a mãe, ela fica meio que à disposição, ela passa a viver em função do filho. Então, um bebê de verdade, criar um afeto, um vínculo com um bebê de verdade, o cuidado com o bebê de verdade, ele vai ser frustrante para uma mãe, ele vai ser desafiador, ele vai gerar esgotamento nessa mãe. Tem ainda a instabilidade emocional por causa dos hormônios. Então, a realidade, ela é dura, a realidade, ela nos machuca, nos angustia. A realidade é dolorosa. Então, a fantasia, ela se torna mais confortável nesse sentido. Sim, é como se fosse um refúgio, então. Um refúgio, é como se fosse um anestésico, um substituto para o real. Só que um substituto nesse campo fantasioso, né? E agora sim, então essa fantasia toda que leva a coisas extremas, como é o fato aí de um bebê reborn ter necessidade de ser atendido por um médico, meu bebê reborn está doente, então a pessoa visualiza aquilo mesmo, e é isso que a gente precisa entender, porque que passa na cabeça, porque a pessoa sabe que aquilo ali é algo, não é verdadeiro, né? É um boneco, uma coisa ali que não é realidade. E por que passa na cabeça dessa pessoa, né? O que leva ela a isso? Então, aí ela já passou uma fronteira entre o que é real e o que é imaginação, o que é fantasia. Para a pessoa que leva no pronto-socorro, leva para passear como se fosse um bebê, aquilo ela já trouxe a fantasia para o mundo real. A gente fantasia muito, a fantasia ela é muito presente na nossa vida. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, né, da fantasia que é vivida, né? Por que a gente assiste novelas? Por que a gente assiste séries, doramas, né? É uma fantasia que você acompanha. Eu vou dar um outro exemplo. Só que tem coisas que a gente quer trazer para a realidade também. Esse é o ponto que eu vou falar, né? Tem mulheres que elas assistem novelas e elas começam a acreditar tanto naquela trama que eu já vi relatos de atores que fizeram os vilões que eles eram agredidos na rua. Porque o telespectador, a pessoa que estava ali acompanhando, ela não fazia essa distinção do real e do fantasioso. Então, por vezes, a gente faz isso, a gente mistura o real com a fantasia. E aí, é por isso que eu falo que existe essa fronteira, né? Quando a fantasia começa a invadir demais o mundo real. Tem uma amiga minha que ela adora seguir umas blogueiras. Sim. Todo dia de manhã, ela começa
ela fala que a primeira coisa que ela faz ao acordar é visualizar os stories das blogueiras que ela acompanha. E aí ela falou uma coisa assim, eu sinto como se eu fosse amiga da blogueira. Eu sinto como se eu fosse tipo uma tia das filhas dela. Aí um dia ela tá assim, nossa, eu tenho um carinho tão grande pela filha da blogueira tal. E aí você vai vendo, eu olho para ela como se ela fosse da minha família. Ela tá criando uma fantasia em relação àquilo. Por que muitas blogueiras vendem muito? Porque comprar um produto daquela blogueira é trazer a fantasia para o mundo real. Verdade. Quando eu compro, eu me sinto ainda mais próxima daquela pessoa. Então a gente... todos os dias a gente está em contato, né, com a fantasia e com o real. E muitas vezes a fantasia ela é uma fuga da realidade. É mais fácil... Estou fugindo aqui do assunto, gente, só para dar um exemplo. Uma contextualizada também, para contextualizar a fantasia. É mais fácil acompanhar a blogueira com aquela vida perfeita, com aquele mundo perfeito, do que olhar para a própria vida. Porque a própria vida pode estar carregada de frustrações, de sonhos não realizados, de um relacionamento frustrado, de um afeto mal construído. Então é mais fácil lidar com fantasia. Lá na rede social tudo é lindo, tudo é perfeito. E aí, com o bebê reborn, entra essa mesma questão da fantasia. Construir um afeto real é doloroso. Porque nas relações afetivas de verdade... nós somos decepcionados, nós somos traídos, nós somos magoados, a gente ofende, a gente é ofendido, até mesmo com um filho, né? O filho, ontem meu sobrinho falou, eu não gosto de você. E ele fala com a mãe dele, né? Então, para algumas pessoas, lidar com isso, né? A criança não gosta de mim. Para algumas pessoas, isso vai ser extremamente doloroso. Ela não lidar com a rejeição. Lidar com a rejeição. Ela não vai entender, não, isso é uma etapa da criança. A criança está irritada, ela vai falar o que vem na cabeça. Contrariou? Se sentiu contrariado, ele vai soltar. Então, entra essa questão de viver a fantasia como uma fuga da realidade, porque a realidade nos machuca, a realidade nos frustra, a realidade nos decepciona. Né? Ô Marcília, agora aproveitando até esse gancho que você falou, até de influenciadores, vamos lá. Tudo isso que a gente tem visto de bebê reborns, a gente achou na internet. Eu até hoje não conheço ninguém, não me deparei com ninguém no meu cotidiano que tem esse tipo de situação, de ter um bebê reborn e tratá-lo como real. Então é a internet que trouxe isso, trouxe conhecimento, né, devido ao que aconteceu, que viralizou da mulher que levou a criança no hospital. Ok. E aí, a gente fala da influência. O que isso pode impactar para mulheres, né, que estão lidando, tratando esses bebês reborns como se fossem de verdade? O que isso pode impactar na vida das pessoas que acompanham isso? Que acompanham... você fala de influenciar mesmo. Então, vamos lá. Quando você vê alguém que faz algo que você já deseja fazer, aquilo é um estímulo. Então, pode servir como um reforço. Então, vamos lá. Aí a gente pega aqui a brincadeira e nós temos no estúdio aqui agora. A gente brinca que era o bebê reborn. Então, os pais já estão com os bebezinhos brincando assim, olha meu bebê reborn, mas é um bebê real. Bebê real. Já virou uma modinha a questão do bebê reborn. Piada, né? Já virou. É a questão da piada. Né? Quer falar alguma coisa, Kekel? Não, porque a gente, até sendo redundante, falando que o aparelhinho, a internet, a pessoa que fica o tempo todo ali, aquilo está fazendo um mal danado. A gente sabe disso. As pessoas são... Ontem eu vi uma reportagem, né, no Fantástico em que um médico, um especialista, falava que eliminem telas dos seus filhos no quarto. Né? Eliminem as telas, tá? Porque isso vai causar um prejuízo tremendo no futuro. E a gente está vendo aí as pessoas cada vez mais alienadas, acreditando em coisas que são impossíveis de acontecer, né? O caso aí, né, de levar um boneco para uma UPA para o boneco medir a temperatura, que o boneco está com febre. Né? A que ponto nós estamos chegando, né? Mas justamente isso, a influência desse meio de comunicação, até que ponto ele estimula, né? É o gatilho, o estopim para que essa pessoa que tem isso preso dentro dela aflore, né? Fala, não, ele pode, então eu posso também. Já tem uma predisposição a, exatamente, está acontecendo com ele, então eu não sou louco. Ele está fazendo, eu vou fazer também. É como se fosse uma autorização. Mas vou trazer a questão do que o que está dentro do normal, da normalidade, e o que está se tornando patológico, né? Então, o brincar
ele também é necessário na vida adulta, né? Quem é terapeuta, psicólogo, psicopedagogo, sabe que o brincar, o lúdico, ele é necessário na formação da criança, no desenvolvimento humano. E quando a gente se torna adulta, a gente vai perdendo isso. E aí muitas mulheres, elas começam, né, a querer retornar para esse lúdico, muitas vezes uma experiência que não foi vivida, uma infância que não foi vivida, onde o brincar esteve muito ausente. Então, para muitas mulheres, o bebê reborn é um resgate a essa infância não vivida, a esse brincar que não aconteceu. Eu vou dar um exemplo da Jojo Todinho. Né? Eu achei muito legal quando ela entrou para a faculdade. Ela postou um vídeo assim que eu vi, eu não acompanho ela, mas eu vi assim, falei ali a criança interior em cena, né? Ela comprou um material escolar todo infantil. Comprou lancheira, eu acho que era da Minnie, eu não lembro muito bem, mas era de um personagem infantil. Comprou lancheira, comprou estojo, caderno, tudo cor-de-rosa, tudo bem infantil mesmo, né? E aí ela conta, né, que ela não teve. Que ela tinha vontade de ter e nunca teve, e hoje ela tem oportunidade. E ela teve oportunidade. Então, quando ela teve oportunidade, ela resgatou aquilo que ela não teve na infância. Ela não viveu aquela fase como adulta, né? Ela compensou aquela falta. Como eu não tive, eu quero tudo rosa, eu quero tudo bonito, eu quero tudo combinando. Então, tem muitas coisas que não foram vividas que a gente vai tentar resgatar na vida adulta. Né? Eu já vi mulheres que elas têm um fascínio por papelaria. Você tem? Amo. Canetinhas, adoram papelaria. E muitas não tiveram na infância, não tiveram no seu período escolar. Então, elas resgatam isso. Então, relacionando com o bebê reborn, para muitas mulheres é esse resgate da brincadeira que não foi vivida da forma satisfatória. O brincar que não esteve tão presente, né? Às vezes não pôde ter uma boneca bonita, às vezes não pôde brincar mesmo, porque foi uma infância difícil. Então, a boneca, o bebê, ele vem como uma compensação para aquilo que faltou. Então, até aí, ok. Né? Os homens também têm a forma deles lidarem com o lúdico. Tem homens que usam videogame, tem homens que o videogame acaba ocupando um lugar muito grande na vida deles. Verdade. Né? A gente fala do bebê reborn como se ele fosse o extremo. Mas eu já vi relatos de homens que toda vez que chega em casa ele vai para o videogame. Ele não interage com a esposa, ele não interage com os filhos, ele vai direto para o videogame. Então, qual a diferença desse homem que está ausente no seu lar, né? Ele é uma presença física ali, mas ele está no videogame, ele não está vivendo aquele vínculo, né? Não está estimulando aquele vínculo real, e está vinculado com uma tela, né? Um outro tipo de tela, com um jogo. Então, também está saindo da normalidade esse jogo ocupando um espaço que deveria ser um espaço de interação familiar. Então, a gente pegou o bebê reborn para Cristo. É verdade. Mas existem outros exemplos de fuga da realidade. Existem outros exemplos de anestésicos emocionais, daquilo que você usa para aliviar uma angústia, uma dor, ou mesmo para fugir da realidade. A pergunta que eu vou deixar para a gente ir para o intervalo, que você vai responder na volta, é a seguinte. As pessoas estão julgando, né, estão olhando só para o lado assim, de extremismo, falando, que absurdo uma pessoa tratar um bebê como se fosse algo real. Mas não estão tendo empatia em saber que aquilo ali é um grito de socorro daquela pessoa, porque ela está, é o que você disse, né, resgatando o que ela não viveu. Será que a gente não pode olhar para o outro e saber que isso é algo ligado ao emocional, ao invés de julgar, de atacar, abraçar, né, e buscar entender o que realmente está acontecendo? Na volta a gente fala mais sobre isso. Tropical Outono. Tropical. Redação Tropical.
De volta com o nosso Redação Tropical nessa manhã de segunda-feira, nossa entrevista no dia. Com a Marcília Costa, psicóloga, hoje falando sobre bebê reborn, né? E outros fatores também dentro dessa situação. E a pergunta que eu deixei no ar foi a seguinte: a questão da empatia das pessoas, ao invés de ficarem julgando, né? Todo mundo tá, como se diz, atacando essas pessoas que estão tendo bebê reborn, tratando como algo real, mas não entende o que levou a isso, não tem empatia de saber que elas podem estar gritando, um pedido de socorro, né? O emocional ali, que para elas aquilo é real. Fala pra gente sobre isso, Marcília. Então, empatia, né? Eu já vi várias frases que a empatia não existe, porque o lugar mais difícil de estar é no lugar do outro, né? Mas a gente tem que pensar que aquela pessoa, ela está vivendo aquela fantasia de uma forma muito real. Então, para ela, quando ela chega ao ponto de levar a um hospital, de querer uma creche, aquilo para ela é muito real. E se é muito real, existe um adoecimento emocional, um adoecimento psicológico por trás disso. Então, essa pessoa, ela não merece ser chacota, piada. O que ela precisa é que os outros compreendam que ela está em um estado de adoecimento emocional, um adoecimento psicológico, e ela precisa de tratamento, ela não precisa de julgamento. E outro ponto para a gente entender é que aquilo que a gente vê no outro existe em nós também, talvez em menor medida, em menor intensidade. Por isso que eu dei o exemplo da fantasia, né? Todos nós vivemos fantasias. A intensidade dessa fantasia, o quanto a gente traz essa fantasia para o mundo real, é o que diferencia daquilo que é patológico e daquilo que é saudável. Existem casos que um bebê reborn pode ser usado como uma intervenção terapêutica. Existem casos que um animal de estimação pode ser usado como uma intervenção terapêutica. Pode auxiliar o paciente na melhora, né? Não sei se vocês já foram em asilo, sempre tem um idoso com um boneco, o idoso estabelece um vínculo com o boneco em casos de Alzheimer. Então, ali, o boneco, o bebê, ele foi usado como uma ferramenta terapêutica para manter aquela pessoa na realidade, né? Por mais que seja fantasioso, aquilo ainda contribui para o tratamento, para a pessoa dar conta de algumas tarefas no dia a dia. Então, aquilo que existe no outro, que nos choca, existe também em nós. Então, eu me choco com a mulher com o bebê reborn. Mas eu tenho que olhar para o meu próprio umbigo. Como é que eu estou vivendo as minhas fantasias? Né? Vou retomar o exemplo da blogueira. Você está lá acompanhando a blogueira, está se sentindo parte da família dela, está se sentindo amiga dela, está se sentindo, né, íntima dela. Você está vivendo uma fantasia. Não é diferente do bebê reborn. Vou dar um exemplo da pornografia. Tem muitas pessoas que acabam se acostumando tanto com a pornografia que elas não conseguem lidar com o sexo real. Então, o que está acontecendo? A fantasia está ganhando da realidade. É diferente da mulher com bebê reborn? Não. Né? O sintoma é o mesmo. A diferença é o objeto, é a forma como é utilizado. A forma como é utilizado. Então, a gente tem que olhar para o nosso próprio umbigo e entender as nossas fantasias. Se eu tenho um amor platônico, né, eu sou apaixonada por alguém que nunca me enxergou, criei uma idealização dessa pessoa. É a fantasia também, né? Eu tenho um amor lá da minha adolescência, eu não consigo criar vínculo com ninguém porque eu sou apaixonada por aquela pessoa. Aquela pessoa da sua adolescência nem existe mais. Já se tornou outra pessoa. E você está fixada naquela adolescência, né? Então, é uma fantasia que está ocupando um espaço tão grande na sua vida que está te impedindo de viver relações reais. Isso é verdade. Então, a gente tem que entender assim, eu julgo o outro, estou rindo do outro, estou fazendo piada do outro, mas e as minhas próprias fantasias? Como é que eu estou vivendo elas? Será que essas minhas fantasias não estão concorrendo, disputando com a minha realidade? Será que eu não deixo de fazer coisas, de criar vínculos com as pessoas, ou mesmo de entender as imperfeições dos outros, porque eu estou tão presa numa fantasia, numa idealização,
que ninguém real é bom o bastante para mim? Pois é, e isso é tão profundo, porque a gente pegou aí. Pode ter sido essa questão que você pontuou, Marcília, da pessoa não ter vivido uma infância, né? Não ter tido uma boneca, não ter, né? Não ter tido aquela fase da vida dela, mas tem outros fatores. Uma mulher que não pode ser mãe, por exemplo. Olha, não tem possibilidade nenhuma de gerar um filho. E adotar é um processo difícil, né? Não é da noite pro dia você vai adotar uma criança, e nem sempre vai ser um bebê. Você talvez não vai viver a fase de cuidar de um bebê. Né? Que tem gente que fala assim, por que não adota uma criança ao invés de ficar brincando de boneca? Né? Que já tem isso, já rolou. Agora vamos entender. A pessoa quer ter essa experiência e a única forma que ela encontrou de vivenciar isso foi no bebê reborn. Né? Ali eu vou viver, vou trocar a criança, eu vou fazer toda a fase de um bebê, tudo que eu faria se fosse um bebê de verdade. Pode estar remetendo isso também. Mas sem a frustração, sem a angústia, sem a dor de estar cuidando de um bebê de verdade. Uhum. Por quê? Vamos falar dessa questão dos afetos. Os afetos podem nos frustrar. Você pode imaginar assim, eu sonho ser mãe, mas eu quero uma criança comportada, uma criança que não dá trabalho, uma criança fácil de cuidar. Essa criança não existe. Toda criança, todo bebê vai te dar trabalho. E todo bebê, por mais que você... eu tenho um filho, eu quero que quando meu filho crescer, ele seja médico. Aí seu filho cresce e quer ser arquiteto. Ou quer uma profissão completamente fora daquilo que a pessoa idealizou. Do que idealizou. O seu filho frustra as suas expectativas. Uhum. Então, o relacionamento de verdade, ele frustra as nossas expectativas o tempo inteiro. Então, eu sou frustrada quando eu idealizo o outro e o outro se frustra quando me idealiza. Então, a criança real, a maternidade real, ela vai frustrar. Aí que a fantasia se torna uma espécie de fuga. Uhum. Eu vou cuidar desse bebê, eu vou ter um vínculo com esse bebê, mas esse bebê, ele vai ser de acordo com o que eu imaginei. Esse bebê vai ser tudo, ele vai corresponder 100% à minha fantasia, 100% à minha expectativa, o que não acontece nos vínculos reais. Ninguém corresponde 100% às nossas expectativas, aos nossos desejos. A gente vai ser frustrado. Até mesmo a forma como a criança vem. Porque às vezes você idealiza um bebê de certa forma, o bebê vem totalmente diferente, né? Aí você vai comprar um boneco que vai corresponder ao bebê que você queria ter. Eu queria que meu filho parecesse com esse boneco aqui. Você escolhe, né? Exatamente. Você escolhe como vai ser o seu É bem bebê. mais profundo do que a gente imagina. Muito mais. Eu já vi mães que elas não contam, né? Tem muitas coisas que as mães têm vergonha de falar porque a maternidade é muito idealizada. As pessoas criam uma atmosfera de perfeição em torno da maternidade. Mas já vi muitas mães falarem, olha, eu tenho medo do meu filho ser feio. É verdade. Na terapia, as pessoas se sentem confortáveis para falar, mas morrem de medo de falar isso e alguém vir com julgamentos, né? Eu tenho medo do meu bebê ser feio e todo mundo ri do meu bebê. Você já ouviu alguém falar isso? Já. Conheço de perto. Então, o bebê reborn é aquele bebê, não sei se vocês vão lembrar, do bebê Johnson, né? Uhum. Que era aqueles bebês mais lindos nas propagandas, né? Então, o bebê reborn é o bebê Johnson, é o bebê idealizado, é o sonho de muitas mães, né? É verdade. Nossa, é tão bacana esse bate-papo. Pena que o nosso tempinho está acabando, Marcília. Mas claro que as portas estão abertas para você voltar e a gente trazer mais temas. Até dentro desse contexto do bebê reborn aí, a gente vê as pessoas também. Algumas a gente vê que vai ao extremo e nem real é. Faz isso para gerar polêmica e engajamento. É. A pessoa que fica louca por engajamento também é uma pessoa que tem uma patologia, não é? Tem, né? Que faz Ela quer absurdos, atenção, né? Tá buscando atenção, tá buscando polemizar, né? Aquilo ali é a fantasia dela, receber atenção. Uhum. É a fantasia de afeto dela. Eu me sinto amado quando está todo mundo olhando para mim. Eu me sinto amado quando eu tenho milhões de seguidores. Quando a minha postagem gera engajamento. É a fantasia dessa pessoa. Resumindo o contexto, o mundo está doente, né? Estamos adoecidos, né? Estamos adoecidos. Cada um com a sua patologia, né? E aí a gente olha para a patologia do outro, para o adoecimento do outro e ridiculariza, faz piadas, mas a gente tem que olhar para a gente mesmo. As pessoas, elas criam muitos atalhos para não fazerem um tratamento psicológico.
As pessoas vão buscar uma terapia alternativa, as pessoas vão... A academia é minha terapia. O beach tênis é minha terapia. O beach tênis é minha terapia. A pessoa está precisando de terapia, está precisando tratar, né? Ela mesma, mas ela não se dá conta disso. Aí é mais fácil ver o adoecimento do outro, ver, aquela pessoa ali está piradinha, né? Mas e eu? Quais são os adoecimentos na minha vida? Quais são os desequilíbrios na minha vida, né? Porque ninguém é 100% normal, isso aí é um fato. Não, todo mundo tem suas, né, divergências aí, todo mundo tem suas questões. Já A dizia o vida ditado, nos traumatiza. né? De louco, todos nós temos um pouco. Exatamente. Exatamente. Bom, Marcília, muito obrigada mais uma vez, tá, pela sua participação, por esse bate-papo que era super importante, né, um assunto do momento, todo mundo só se fala em bebê reborn, rede social você só vê os desenhos aí, né, de inteligência artificial, que as pessoas também estão fazendo, que se gerou modinha, mas é um assunto que era importante a gente tratar, e olha só o que a gente destrinchou aqui, né, que o bebê reborn é só um dos fatores de adoecimento, né, Aliás, tem tantas outras coisas. Aliás, fica um convite, né, para voltar e falar justamente sobre isso, né? Sobre esse boom da inteligência artificial que tomou conta agora e que isso pode causar, né, no futuro próximo ou longínquo para nós, seres humanos. Porque nós estamos ficando já... Ou seja, à mercê da inteligência. Né? Deixando até de pensar para chamar a inteligência artificial e resolver um BO pra gente. Sim. Né? Fica o convite, que é um assunto pertinente também, né? Ótimo Pois é. tema. Então, na próxima, você vem falar sobre isso, viu, Marcília? Sim, Já tá aí a deixa. Voltarei. Obrigada, viu? Obrigada, Mayra. Obrigada pelo convite mais uma vez. E estou à disposição. Precisando, só chamar. Só Vamos isso chamar. aí, com Vamos certeza. chamar. Bom, nosso Redação Tropical vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa entrevista do dia. Vai estar lá no nosso portal se você perdeu alguma coisa, tropicalminas.com.br. Redação volta amanhã às 9 da manhã. Vem aí o bom dia. Tchau. Tropical, credibilidade na informação. Tem música e notícias, aqui é muito som.